Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Rafael Bueno, do PDT, aqui repercutir pautas, projetos e assuntos que permeiam o mandato do vereador, a quem eu de imediato saúdo. Vereador Bueno, sempre uma honra poder falar com o senhor. Obrigado, Fábio. Obrigado quem está nos acompanhando pelo canal 16 TV Câmara. Será um privilégio falar sobre minhas lutas aqui na Câmara de Vereadores. Vereador Bueno, um dos pleitos que foi, digamos assim, mais entoado pelo senhor nos últimos tempos por ser presidente de uma comissão temporária específica sobre a universidade pública na Serra Gaúcha, mas que também se tornou um pleito da Câmara como um todo e da cidade. A região toda se envolveu muito com isso, vários vereadores tomaram conta dessa bandeira. Eu estou me referindo à vinda de uma universidade pública federal para a Serra Gaúcha, a URGS, que anunciou um núcleo em Farroupilha, e eu gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor para nós como que está esse processo. Já houve a assinatura de um protocolo com o presidente, com o prefeito, melhor dizendo, de Farroupilha, e a URGS, então ela confirma que virá Farroupilha. Como que se dará esse processo? Bom, primeiro vamos fazer um breve histórico, que lá no ano de 2011, nós assinamos aqui na Câmara de Vereadores o protocolo de intenções, dia 28 de abril de 2011, onde o plenário da Câmara esteve lotado de lideranças da Serra Gaúcha, deputados, vereadores, e eu era líder estudantil naquele momento. E a partir da eleição de 2012, na Câmara de Vereadores, eu passei a assumir em 2013 a presidência da Frente Parlamentar para a Universidade Pública na Serra Gaúcha. E aqui eu resgato a capa do Jornal Pioneiro da luta pela URGS. Essa foi a capa do Jornal Pioneiro, dia 25 de 10 de 2011, de uma caminhada que nós fizemos, reuniu milhares de estudantes de toda a Caxias do Sul. Né, foi ali na Praça Dante Alighieri, uma entre as tantas manifestações que nós fizemos. Essa frase agora é unir para conquistar. Na época o presidente da comissão era o ex-vereador Vinícius Ribeiro. Isso. E foi idealizada essa frase porque a partir do protocolo de intenções, na época vice-reitor, se eu não estou enganado, hoje reitor Rui Vicente Oppermann. Isso. E aí aquilo se trabalhava o seguinte: bom, se a cidade acreditar, a URGS vem mesmo. Isso. E aí sempre tinha um detalhe que não vinha. E naquele momento, Fábio, e até nós estávamos discutindo nos bastidores aqui, que muitas pessoas foram céticas, né? A vinda da URGS aqui para a Serra Gaúcha, e a gente entende por quê. Porque nós estávamos passando por um período de extensão de campos e núcleos para o Brasil inteiro. Nós estávamos vendo um outro momento ideológico de expansão de campos e núcleos no Brasil. E Caxias do Sul, então, como foi a mãe dessa luta, outros municípios vizinhos, né, disseram, vamos também tentar nós puxar uma lasquinha dessa luta para nós. Bento Gonçalves, né, e naquela época, outros municípios também reivindicaram o direito por ter a URGS. E aí começou todo um bate-boca entre municípios, bem dizer assim, que acabou retardando o processo da vinda pela URGS. E a partir de então, Fábio, nós não deixamos murchar a luta, né? Mesmo trocando de presidente, de mandato, enfim, fomos a Brasília. E naquela ida a Brasília eu convidei o prefeito Clayton, que é nosso prefeito aqui de Farroupilha. E esse Clayton, de repente, se tivesse uma área aqui na divisa entre Caxias, Farroupilha, porque pega toda a região da Serra Gaúcha, né? E é o miolo entre Bento, Caxias, né, e os outros grandes municípios, né? Então a mobilidade facilitaria em Farroupilha. E esse eu tenho uma área. E essa área, olha que engraçado, a URGS recebeu de herança de um casal, né, que não tinha seus descendentes, deixou de herança para a reitoria, porque eles estudaram na URGS, enfim, disseram, quando nós falecer a gente vai deixar de herança para a URGS. Então a URGS fez um comodato com esse terreno. E a partir disso também que vai iniciar a construção ali em Farroupilha desses 3 campos, desses 3 módulos da URGS. E é bom frisar que inicialmente, né, 30 meses é a conclusão das obras que é esperado, não serão ofertados cursos presenciais, mas sim trabalhar e fomentar a questão da indústria, da tecnologia, trabalhar com parcerias com as nossas... Startups, que é um termo que está muito em voga, né? Que é para fomentar exatamente isso. Capacitação de know-how, de mão de obra e tecnologias. Isso. Então, felizmente, né, a Serra Gaúcha
está contemplada com o campus da URGS. Agora estamos fazendo essas visitas, aí o prefeito Clayton está indo a Brasília com frequência para buscar recursos para conquistar. E quando que começam as obras, vereador? Agora já estão começando, as terraplanagem, tudo já está começando. E são 3 blocos que serão construídos num prazo de 30 meses. Né? E a prefeitura tem 10 anos. 3 anos, mais ou menos. E a prefeitura foi aprovado na Câmara de Vereadores de Farroupilha que eles têm 10 anos para construir o prédio, senão a URGS perde a concessão. Eu lembro, vereador, não vou me enganar nas datas aqui, se foi 2013 ou 2014, de acompanhar o senhor, aí o senhor presidindo a Comissão Temporária Especial Pró-Universidade Pública em Tramandaí, que naquele momento o Litoral Norte se uniu e conseguiu escolher um terreno lá na região de Imbé, Tramandaí, para colocar a extensão da URGS no Litoral Norte. E aí o senhor trazia para cá, mas vem cá, pessoal, em vez de nós ficarmos disputando se vai ser em Caxias, se vai ser em Bento, se vai ser... Aí surgia Cotiporã, aí surgia... que teve muita politicagem nessa luta toda, né, era uma confusão, e o senhor disse o seguinte, mas vem cá, pessoal, vamos trazer para a Serra, e o terreno que a URGS decidir vai ser, e aí acabou sendo Farroupilha, né? E a própria reitoria da URGS, a gente tem que dizer que eles usaram o campus da URGS como politicagem da própria reitoria, né? Porque usou como trunfo para o atual reitor, o Opperman, se reeleger. Mas eu fico feliz que o nosso trabalho foi reconhecido. Agora, na assinatura da construção da URGS em Farroupilha, o prefeito Clayton fez um chamamento de forma pública, pediu para o ex-vereador e deputado Assis Melo se levantar para mim, representando a Câmara de Caxias, né, reconhecendo a minha luta, né, e também o Opperman, que é o reitor, e nós fomos aplaudidos em pé por toda a comunidade que estava lá presente, dizendo, esses 3 jovens, foram os 3 sonhadores que lá na frente plantaram a semente da URGS e hoje nós estamos aqui colhendo. Fazendo justiça, o ex-vereador e também ex-deputado federal Assis Melo, que presidiu essa comissão durante muito tempo. Lembro do ex-vereador Ari da Legrave também, se somando a esse pleito no âmbito da comissão. Então são muitos nomes, nós já citamos o ex-vereador Vinícius Ribeiro também. Deoclésio da Silva. Deoclésio da Silva. E só para o senhor, eu vou pedir que o senhor detalhe também, nós estamos, embora não seja em Caxias, essa área ficará muito próxima a Caxias. Isso, é bem na divisa, bem na rua do campus da UX, da Universidade de Caxias do Sul, que tem em Farroupilha. É bem próximo ali, é um condomínio bem atrás do Estádio das Castanheiras. Aí é que tá. Então é bem atrás. Mudando um pouco de assunto, vereador Bueno, e também mais um pleito aí pode-se dizer que muito vinculado ao seu mandato. Quem acompanha as sessões da Câmara, e nunca é demais lembrar, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 8h30 da manhã, com transmissão ao vivo pelo nosso canal 16 da NET e pelas redes sociais do Legislativo Caxiense, o senhor batia muito na necessidade da inauguração da UBS Cristo Redentor, que foi uma obra muito pleiteada durante vários anos, até que ela chegou praticamente à conclusão no término de 2016, no governo do ex-prefeito Alceu Barbosa Velli, ficaram alguns ajustes para a conclusão definitiva na abertura da atual administração do prefeito Daniel Guerra. Então se concluiu a UBS, só que ela permanecia fechada, não acontecia a inauguração, que é o que se desenha agora. Por que demorou tanto tempo para inaugurar essa UBS, vereador? Início de 2017, nós já estamos na metade de 2019. São aí praticamente 2 anos e meio. Sabe, Fábio, quem nos acompanha pelo canal 16 da TV Câmara, eu sou muito grato a algumas pessoas. Primeiramente ao meu pai e minha mãe, a minha assessoria, que trabalha incessantemente, diariamente pelo nosso mandato, pelo nosso gabinete. E minha luta iniciou por essas 2 questões, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela construção de uma UBS no bairro Cristo Redentor. Eu sou morador, nasci no bairro e o nosso bairro é carente de área de saúde, de área de lazer. Nosso bairro é antigo, da década de 60, então não tinha doação de área verde naquela época. Então, o senhor foi presidente do bairro com 17 anos. 17 anos, o mais jovem na história de Caxias, presidente de bairro aos 17 anos. E foi um momento histórico porque a nossa associação do bairro estava desativada e os moradores disseram, Rafael, tu que é um jovem, batalhador, por que tu não concorre? E eu lembro que meu pai e minha mãe disseram assim, não pega isso daí que é pepino. Isso daí é só incomodação, tu vai ter que estar participando de reunião e tal. E eu disse, mãe, eu quero, Eu já participava do Grêmio Estudantil, também fui presidente do Grêmio com 11 anos de idade, do Giuseppe Garibaldi, então eu já era envolvido. Mas
o nosso bairro, Cristo Redentor, Panassolo, Exposição Vila Ipiranga, é um bairro, a gente pode dizer que 18% da população idosa, segundo o IBGE, é concentrado nessa grande região de Caxias do Sul. Por quê? Porque ali se constituiu uma vila operária, Madarco, Maesa, Frasle, a própria Marco Polo. Então as pessoas foram trabalhar ali, os jovens, e envelheceram, ficaram idosos e continuam morando ali. Muitos filhos, netos foram embora, mas os idosos continuam. Então, ou tem que atravessar a BR para a unidade básica de saúde mais próxima, que é o BS do bairro Cristo Operário, ou até o BS do bairro Bela Vista, que é longe, tem que caminhar muito, então dificulta os idosos, os deficientes, as gestantes. Então aí nasceu a necessidade de nós construirmos uma unidade básica de saúde própria para atender essa população. Pois bem, lá no ano de 2009, então, eleito presidente de bairro, e a qual eu quero agradecer o Idair Mosquen, que era o presidente da comissão eleitoral na época e diretor aqui da Câmara. Ele era presidente da comissão eleitoral das eleições da UAB. E o presidente na época era o Daltro da Rosa Maciel. Foi presidente por 6 legislaturas da UAB, União de Bairros. E eles me incentivaram muito. E eu, então, fui no orçamento comunitário e disse, o que eu preciso para construir o posto de saúde lá no nosso bairro? Eles disseram, bom, primeiro tu precisa conseguir uma verba de aproximadamente R$1 milhão. Só para situar quem nos acompanha, vereador, que ano era isso? 2009. 2009. Você tem que conseguir uma verba de R$1 milhão. 10 anos. 10 anos. Eu disse, mas quantas pessoas eu preciso? Tu precisa no mínimo umas 500 pessoas participar das reuniões. Porque quem participou de alguma já, porque foi extinto, Daniel Guerra encerrou o orçamento comunitário, não existe mais, né? Ele não gosta da participação popular. O orçamento comunitário funcionava de que forma? Quanto mais pessoas participavam das reuniões e davam o seu nome, mais verba o bairro ganhava. Então, vamos supor, dava 35 mil pessoas nos bairros, nas participações das reuniões, dividia 17 milhões, que era a média que o prefeito dava, e dividia. Isso veio lá do Pepe Vargas, Sartori e Alceu. Se tornou uma política da cidade. Uma política da cidade. O povo opinava pelas obras do bairro, né? A participação popular. O prefeito Alceu, então, em 2015, inicia as obras. Está aqui a ordem de início. De 29 de setembro de 2015 foi um dia fantástico, como vocês podem ver nas fotos que estão sendo passadas. Aí no gabinete do prefeito chamou para dar ordem de início. Nós temos uma grande mobilização lá no Clube Panela Velha, onde levamos centenas de pessoas para comemorar a ordem de início da nossa UBS. E dezembro de 2016, eu posso dizer que a obra ficou quase concluída. Janeiro, então, de 2017, faltava só terminar a calçada, plantar as gramas ali. Que é o início do atual governo. Do atual governo. Em janeiro de 2017, a obra estava pronta. Final de janeiro estava pronta. O Daniel Guerra, que se elegeu com a promessa que saúde seria prioridade, demorou 2 anos e 6 meses para inaugurar. Foi inaugurado na última sexta, dia 14, agora de junho. Nós esperamos 2 anos e 7 meses para ter a nossa UBS inaugurada. Eu fico feliz, Fábio. A nossa comunidade comemora a abertura da nossa UBS, só que, lamentavelmente, os protagonistas não foram convidados para participar, que é a comunidade. Quem participou das reuniões, quem participou de toda essa luta histórica, não foi convidada. Mas, Fábio, nós ficamos felizes, mesmo ele tendo fechado o postão, dizendo que ia fechar o postão para abrir as UBSs. Ele só abriu a UBS do Cristo Redentor, do São Vicente e a UBS do Reolon, ambas construídas pelo prefeito Alceu Barbosa Velho e deixadas prontas, só faltou o prefeito Guerra inaugurar, só foram abertas porque eu denunciei no Ministério Público e o Ministério Público obrigou num prazo de 45 dias a abertura. Eu vou devolver a palavra ao senhor brevemente, aparecerão na tela os seus contatos com números telefônicos, e-mail, para que quem está nos acompanhando lhe envie críticas, sugestões ou elogios, o espaço ainda é seu para uma saudação final. Obrigado, quero agradecer quem nos acompanhou nesse programa, agradecer Fábio, o pessoal que está aqui nos bastidores, nosso pessoal da imprensa, e dizer que um mandato se faz com a participação, independente se a pessoa votou ou não votou na gente, né? Porque nós estamos aqui para construir uma cidade melhor. Então aguardo a sua contribuição, meu telefone 996-965190, 3218-1667, meu gabinete, a minha equipe, meus assessores estão à sua disposição. Aguardo, né? Que precisar, estamos aí. Muito obrigado. A honra foi toda nossa. Acabamos de conversar então com o vereador Rafael Bueno do PDT. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.